Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto que interessa a todos os que trabalham ou desejam trabalhar com apostas esportivas. Vem comigo que o tema é quente, é bem esclarecedor e vai te ajudar bastante, vai guiar bastante você, se você está começando, principalmente nessa jornada, nesse caminho, beleza? Se você acompanhou meus vídeos até aqui, eu fiz uma série de vídeos explicando como é que se usa AI, como é que se usa Machine Learning, inteligência artificial, seja o que você quiser chamar, como se usa nas apostas esportivas. Bem, como é que se aplica isso? Como é que faz para prever resultados de jogos, né? Eu dei umas pinceladas, mas hoje eu vou usar simulação computacional para mostrar a vocês a dinâmica das apostas esportivas, beleza? Eu vou começar aqui. Hoje não vai ter nada de programação, você não precisa entender nada de Python, como é que funciona, você só precisa acompanhar o meu raciocínio, ok? Aqui está um script de Python, eu abri aqui no Spider, uma ideia muito usada, né? Eu gosto bastante dela. E é ela que eu vou usar hoje, beleza? E eu vou executar. Quando eu executar, vai abrir para mim uma janelinha. Ela abriu minimizada aqui. Essa janelinha é com ela que a gente vai trabalhar hoje. E o que que essa janela me informa? Aqui os campos eu botei em inglês, mas eu vou explicar cada um deles. O primeiro é a probabilidade real do time da casa ganhar um jogo. O segundo é a probabilidade estimada pela casa de apostas de um time da casa ganhar o jogo. Ou seja, aqui eu vou botar uma probabilidade de forma decimal, número entre 0 e 1, nos dois primeiros campos. O terceiro campo também é uma porcentagem. Esse campo eu vou informar qual que é a comissão que a casa tira de cada odd, né? É um percentual porque é um percentual da odd. Em cima da odd, a casa aplica a comissão dela para ela garantir o lucro dela no longo prazo. Óbvio que a casa está interessada em ganhar no longo prazo. Beleza, o quarto campo é o número de simulações. É quantos jogos que eu quero repetir com aquele cenário. Por quê? Porque eu estou trabalhando com apostas esportivas, isso tem que ficar bem claro. Eu trabalho com longo prazo. A probabilidade, ela não serve para um evento isolado, ela me ajuda no evento isolado, mas o que ela me guia é como eu vou me portar no longo prazo. E bet amount é o quanto que eu estou investindo por jogo. Os dois primeiros campos é a probabilidade estimada e a probabilidade real, a porcentagem da casa, o número de simulações que eu vou testar e quanto que eu estou apostando por jogo. O que é isso aqui? Isso é uma técnica conhecida como Monte Carlo, onde eu vou testar cenários diferentes no longo prazo. Eu faço várias simulações e isso me ajuda a ver o que acontece, beleza? Então vamos começar com um cenário bem simples, onde eu tenho 50% de chance do time da casa ganhar. Se é 50% de chance para o time da casa ganhar, então os times de fora também têm 50%. Ou seja, é um lançamento aleatório de uma moeda. 50% de chance de sair cara, 50% coroa. Aqui eu não estou considerando nenhum outro cenário. Não estou considerando empate. Apenas um dos times tem que ganhar. Segundo campo, eu vou informar a probabilidade estimada pela casa. Nesse caso, a casa está estimando a probabilidade de forma correta. Está dizendo que o time casa tem 50% de chance de ganhar e é realmente o que a gente definiu como a probabilidade dele ganhar. Nesse primeiro caso, não vamos colocar comissão na casa. Vamos fazer isso 1000 simulações. E eu vou apostar um real de lucro, ou uma unidade, como você quiser chamar. Vamos executar isso. Aqui ele saiu para mim um gráfico, uma janelinha com algumas informações. Primeiro, Sportsbook é a casa de aposta. A casa de aposta lucrou 0. Home é o time da casa. O apostador que apostou no time da casa teve um prejuízo de menos de R$ 18. O que apostou no time de fora teve um lucro de 18. A odd era 2 unidades para cada um dos times. E a minha odd estimada é 2. Ou seja, isso aqui a de cima é a odd da casa, de acordo com a estimação dela. A de baixo é a odd real ou a minha odd, como você quiser chamar. E o EV é o valor esperado no longo prazo. É quanto que aquela aposta está me retornando de valor esperado. Se for 0, significa que não tem valor. Por que não tem valor se for 0? Porque eu só estou trocando ficha. Ah, mas o time, o apostador que apostou no time visitante
ganhou 18. Sim, de forma aleatória. No longo prazo, ele não vai ganhar de forma consistente. Aqui, 1000 simulações, ok, ele teve um lucro, mas observe que foi bem próximo de zero. Mas não é um lucro consistente. Isso aqui vai tenderia a zero nesse cenário. Então, não tem valor. Se for negativo o valor esperado, significa que eu vou perder mais do que eu vou ganhar. Quer dizer, que eu vou ficar negativando no longo prazo. E se for positivo, significa que essa aposta tem valor. Quanto maior o EV, maior meu lucro no longo prazo. Ok? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas o EV, no final das contas, ele é o ROI, é o retorno sobre o investimento. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um EV de 50%, 0,5, significa que um ROI de 50% sobre o meu investimento. Beleza? Vou dar um OK. Aqui está mostrando o gráfico. Ok? Eu vou aumentar aqui para 10.000 simulações e vou executar de novo. Observe uma coisa interessante. Observe que o que apostou no time da casa começou ganhando. Depois ele foi para o zero. Voltou a ganhar. Depois foi para o zero, negativou. Começou a ganhar de novo. Voltou para o zero. Começou a ganhar de novo. Esse é o valor esperado quando você está trocando ficha com o mercado. Zero. Você pode ganhar um pouco em momentos pontuais, mas aquilo tende a ser zero. Ok? Mas por que não é isso que ocorre na realidade? Se eu apostar de forma aleatória, eu não vou ter zero, eu sempre perco. Bem, aí nós vamos entrar na questão da comissão que a casa cobra em cima de cada transação. Vamos executar aqui. Eu botei 5% de comissão para a casa de apostas, que é geralmente um valor bem próximo do real. Nós vamos executar. Olha só, nesse caso, todos os dois investidores negativaram e eles vão ficando cada vez mais negativos nas apostas, porque eles não estão apostando de forma consistente. Olha como é que a casa só vai aumentando o lucro dela. Essa comissão garante um lucro para a casa no longo prazo, se a casa tiver boas previsões, se ela estiver acertando bem as probabilidades. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a brincar com as probabilidades. Vamos fazer um cenário, seguinte cenário. A probabilidade real do time ganhar é 70%. A casa estimou que esse time tinha probabilidade de ganhar de 60%. Ou seja, ela estimou que o time A tinha menos chance de ganhar do que realmente ele tinha. Vamos executar esse cenário. Olha só, nesse caso, quem apostou no time A ganhou em 1000 apostas R$ 1.069 aproximadamente, e quem apostou no time B, que é o time visitante, teve prejuízo e a casa manteve seu lucro. Ok? Então, no gráfico, a gente vê que o time A foi aumentando seu patrimônio líquido, a casa também, e o apostador do time B foi só perdendo, beleza? Isso significa o quê? Eu preciso achar valor positivo nas minhas apostas. Esse é o cerne da aposta esportiva. Se você entende isso, você começa a extrair lucro das apostas esportivas. Aqui, por exemplo, EV Home de 0,17 significa que tem um valor esperado de 17% nas apostas no time da casa. E o do time visitante, o EV é negativo, significa que não tem valor apostar no time B nesse caso. Vamos supor que a casa estimou que o time visitante, na verdade, tinha 80% de chance de ganhar. Ou seja, ela estimou para mais. Vamos ver o que acontece? Vamos executar a simulação. Opa, a casa começou a ter prejuízo. Por quê? Vamos investigar um pouquinho melhor para entender isso. Nesse caso, quem apostou no time A não teve lucro. Por quê? Porque o time A tinha 70% de chance de ganhar. A casa estimou que ele tinha 80%. Então, ela está pagando menos para a vitória do time A do que ela deveria. No longo prazo, essa aposta me dá prejuízo apostando no time casa. Então, a gente vê aqui que o valor esperado de aposta no time casa me dá um valor esperado negativo. Porém, olha só, se eu apostar no time visitante, eu tenho um valor esperado de 50%. Então, isso aqui é uma coisa importante que vale a pena comentar. Por que é 50%? Porque o time visitante ele é a zebra nesse caso. Ele tem 30% de chance de ganhar. Só que a casa superestimou a vitória do time mandante e subestimou a vitória do time visitante.
ela está considerando que o time visitante só tem 20% de chance de ganhar. Então ela está dando uma odd maior do que ela deveria na vitória do time visitante. E aí, quando eu acho esse tipo de aposta, é maravilhoso, porque eu estou apostando numa zebra, que é um time que tem pouca chance de ganhar, mas a casa está pagando mais do que deveria pela vitória desse time. No longo prazo, essa aposta me dá um lucro muito alto. Inclusive, faz com que a casa tenha vamos dizer assim, ela diminui o patrimônio líquido no longo prazo. É por isso que é maior a chance de achar lucro nos times considerados zebra do que nos times considerados favorito. Vamos mudar um pouquinho o cenário. O mesmo cenário, só que agora vão inverter as probabilidades entre o mandante e o visitante. Agora, o time mandante, ele na verdade, ele tem 30% de chance de ganhar. E aí a casa estimou que ele tem 20% de chance de ganhar. Vamos executar isso? Olha aqui, nesse caso é a mesma coisa, só que invertido. Quem tem valor positivo aqui é o mandante. Então eu preciso achar esse tipo de aposta. E aí, quanto mais a casa erra, maior é a minha chance de obter lucro no longo prazo. Vamos supor que a casa estime que esse time só tinha 10% de chance de ganhar. Vamos ver o que acontece? Olha como é que o valor esperado sobe. Por quê? Olha aqui. Tá vendo esse Home Team Odds de 9,5? Isso aqui é quanto que a casa está me pagando pela vitória desse time. Quando o time da casa ganha, eu ganho um retorno de 8,5, né? Porque é a odd menos 1. E a odd do time de visitante, nesse caso, está 1,06, é baixíssimo. E a odd justa seria 3,17. Então a casa errou muito no time da zebra. E isso me dá um valor positivo muito alto. Então é esse tipo de aposta que me dá lucro no longo prazo. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Uma simulação simples, básica, mas que ajuda a gente a entender a dinâmica das apostas esportivas. Se você entender que o coração das apostas esportivas é probabilidade, deixa de ser aposta, vira um investimento. Por quê? Porque você tem que estimar a probabilidade do time A ou B ganhar melhor do que a casa e calcular o seu EV. Se você não sabe a fórmula do EV, eu botei aqui Show Equations. Você clica e vai ter aqui algumas fórmulas e inclusive a fórmula do valor esperado, que é o EV. E eu tenho que achar jogos onde eu tenho um EV positivo. No longo prazo, se eu apostar em jogos com EV positivo, eu vou ter um retorno. Mas eu estou calculando as probabilidades, o EV está positivo e no longo prazo eu não estou sendo lucrativo. O que está acontecendo? Bem, não está calculando as probabilidades de forma correta. A casa está ganhando de você. Então você tem que revisar sua técnica, validar sua técnica e achar uma técnica que estime as probabilidades de forma correta e te dá um EV positivo. Mas como na vida nada vem de graça, não é uma coisa que você vai fazer da noite para o dia e vai começar a ter lucro. Existe esforço, existe trabalho duro e dedicação. Você só vai ser lucrativo nas apostas esportivas se você sentar, ler sobre o assunto. Tem diversos livros que falam sobre o assunto, materiais, aulas e tudo isso são materiais que vai te fornecer o que você precisa para ser lucrativo nas apostas. Não é nada de mão beijada, não é nada que vem sem esforço, não vem de graça. Precisa ter trabalho e dedicação, né? Entender os conceitos, dominar os fundamentos e assim aplicar as técnicas e achar lucro, né? Achar valor nesse tipo de mercado. Então, basicamente era isso. Obrigado pela atenção. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tem material novo para te manter informado e antenado no mundo das apostas esportivas. Também deixe seu like, deixe um comentário. Essa interação é muito importante para a gente saber o que você quer, o que você espera de conteúdo. Sempre tentar trazer conteúdo relacionado à inteligência artificial ou a algum método estatístico, né? E um abraço. Valeu, galera!